Estamos no nosso 7º vídeo com o tema A Rebelião de Lúcifer segundo a Arqueologia. Eu quero te pedir, assista esse vídeo e também dê o seu like, comente sobre esse assunto. É um assunto novo para alguns, é uma grande novidade no mundo da teologia, essas informações. É necessário que você assista os nossos vídeos anteriores. Assista os nossos vídeos anteriores para construir o entendimento dentro desse assunto. Nesse 7º vídeo, nós falaremos sobre Deus leva luz às trevas. Na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e no seu versículo de número 3, diz que o Senhor Deus pronuncia essa frase: haja luz. Mas a arqueologia, ela traz uma informação bem antes desse episódio acontecer. E é isso que eu quero compartilhar com você através desse vídeo. Primeiro, no nosso 6º vídeo, nós estamos comentando que Lúcifer decide eternamente se afastar da luz e do reino do Criador, juntamente com a 3ª parte dos anjos rebeldes. Quando eles tomam essa decisão, eles resolvem pedir o trono também ao Criador. E quando eles vão de encontro ao Criador e lhe pede o trono, a arqueologia apresenta que o Criador toma uma decisão. Que decisão é essa? O Criador se coloca de pé, põe sobre o trono a sua coroa, o seu manto da realeza. Quando o Eterno toma essa iniciativa, as hostes fiéis perguntam-se a si mesmo: será que o Eterno vai permitir que o governo de paz e de justiça seja agora dominado pelo pecado? Será que o Eterno vai permitir que as hostes rebeldes, juntamente com o seu líder, que depois que ele toma essa iniciativa, Deus dá o nome a ele de Satã, inimigo de Deus e das suas leis. Então as hostes fiéis ficam a se perguntar: será que o Eterno vai permitir realmente isso acontecer? Porém, a arqueologia continua explicando que o Eterno ele vai em direção a essa parte escura, em direção a esse abismo, e para nesse abismo e começa a contemplar, e começa a olhar com um semblante de tristeza naquele abismo. Interessante que a arqueologia ela apresenta que as hostes fiéis começam a observar o Criador e também a se perguntar: por que o Criador está olhando para aquele abismo e está com um semblante tão triste daquele jeito? Detalhe, até o momento, as hostes fiéis não sabiam a real intenção desse abismo, porque todo esse desdobramento com a intenção de Lúcifer em estar sempre consultando aquele local escuro. Porque Lúcifer resolveu romper com o Criador eternamente pela informação que estava escondida ali naquela escuridão. Por que de tudo isso? Até o momento, as hostes fiéis não sabiam o real motivo. Porém, a arqueologia apresenta que quando o Criador começa ali a contemplar, como que se tivesse, através da sua onisciência, interpretando ou lendo um futuro de rebeldia da sua criação. Aí as hostes fiéis passam a entender o que realmente significava aquele abismo, aquela escuridão. O que significava aquela escuridão? Significava o futuro. Estava escondido ali o futuro, das rebeliões, das rebeldias da criação
contra o Criador. Quando o Eterno para ali e começa a entender ou a interpretar aquele futuro de rebeldia, as hostes que se manteve-se fiel com o Criador passa a entender o real sentido daquele abismo, daquela escuridão. Então, o que é que acontece? Quando o Eterno chega à sua conclusão, a conclusão do seu plano, a arqueologia apresenta que a face do Criador começa a brilhar. E o brilho da face do Criador começa a remover essa tristeza e gera às hostes fiéis uma esperança. As hostes fiéis começam a interpretar, através daquele brilho na face do Criador, um futuro também de esperança. Então, o que é que o Criador agora faz? Segundo a arqueologia, o Criador em frente a esse local escuro, ele toma uma atitude que está registrado no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e precisamente no seu versículo de número 3. Ele dá uma ordem que haja luz. E a arqueologia, ela apresenta esse mesmo detalhe, porém, em momentos antes desse acontecimento, e eu vou ler aqui para você a parte que a arqueologia apresenta, que diz assim: erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: haja luz. Imediatamente, a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado. Um mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava o Eterno uma grande batalha pela revelação de seu governo de luz. Interessante que eu entendo aqui, eu entendo através desse texto da arqueologia, que Lúcifer, ele convida o Criador, ele chama o Criador para uma briga. E o Criador aceita a proposta dessa briga, porém não havia ringue para essa briga acontecer. Aí agora o Criador vai nessa parte inacabada e escura e cria o ringue. Interessante que esse ringue, ele tem 7 rondes, que são os 7 dias da criação. E outro detalhe, que luta é essa? Como funcionará essa briga, essa luta do Criador e agora Satã? Como? Acompanhe o meu raciocínio. Essa luta será o amor contra o egoísmo. Será a luta da justiça contra a injustiça. Será da humildade contra o orgulho. E também será da liberdade contra a escravidão. E somente aqui nessa terra existe a luta da vida contra a morte. Então, a terra é nada mais do que um palco onde acontece a luta do reino da luz do Criador contra o reino das trevas de Satã. E de qual lado você está? Nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre os 7 dias da criação. E eu espero você lá.